Bom, vamos começar aqui. Dentro dos nossos tópicos, né, que a gente já viu de orçamento tradicional, né, orçamento base zero. Vamos falar hoje de orçamento programa, tá? E orçamento participativo também. Nós falamos do tradicional, né, orçamento tradicional. Aquele orçamento assim que, porque tecnicamente é assim, né? Aquilo que já foi orçado no ano passado, a gente repete esse ano, mais ou menos assim, sendo dentro das previsões de receita, né, a gente já vai focar as despesas, certo? Tá? Ó, tanto que tem foco nos insumos e aquisições, né? Ou seja, se concentra em no que vai gastar, não e o que isso vai trazer de benfeitoria lá na frente, né, de benefício, tá? O orçamento de desempenho, ele pensa em qual vai ser o desempenho, né? Só que é como se pensasse assim, olha, eu vou construir aqui, sei lá, vamos fazer uma estrada aqui e tal, né? Vai atender quantas pessoas? Beleza, só que ele não está alinhado, né, com o planejamento do governo em si, você entendeu? Tá? O orçamento base zero é aquele que a gente começa, a gente esquece o passado e pode até repetir alguns itens, mas ele parte do zero, entendeu? Por isso que ele chama orçamento base zero. Por quê? Aquilo que se gastou no passado, ele tem que se pensar se realmente é necessário gastar novamente, tá? E agora nós vamos falar do orçamento programa, que ele é vinculado, né, ao planejamento do governo, tá? Ele é feito de acordo com o planejamento, que é vinculado com o planejamento do governo, tá? E o orçamento participativo, né, que a gente ouve muitas vezes falar em orçamento participativo, alguma coisa assim, né? O que é orçamento participativo? Eu vou chamar a sociedade para que ela opine onde quer que gaste, você entendeu? Tá? Por isso que é participativo. A sociedade participa na hora de montar o orçamento para poder, porque o orçamento, na verdade, gente, quando a gente monta o orçamento, o orçamento de gastos, né? O que eu vou gastar, mas primeiro eu tenho que saber quanto eu posso gastar, né? Que eu tenho que depender das receitas, e para saber aonde vou gastar, tá? É sempre assim, se você faz um orçamento, um orçamento de viagem, primeira coisa que você faz o orçamento de viagem, quanto eu tenho para gastar nessa viagem? Beleza, então vocês têm as suas receitas. E segundo, como nós vamos gastar, tá? Então, o orçamento, na verdade, é sempre isso. Ele se vincula os gastos, né, de acordo com as suas receitas previstas, tá? Então, o governo, ele assim, ele só pode gastar aquilo que ele arrecada, tá? Então, o governo, para poder gastar algo a mais, fora das receitas normais, ele tem que ter autorização, né, para poder se endividar, tá? Um problema grande que a gente vê, né, a gente fala assim, por que as prefeituras, por exemplo, ficam quebradas, né? Porque, por exemplo, às vezes eles fazem gastos, né, que muitas vezes estão no orçamento, né, mas eles não fazem o pagamento, né? Porque por algum motivo não pôde fazer aquele empenho, né? O que é o empenho? O empenho é fazer a ordem para poder pagar, tá? Então, às vezes, ele deixa isso para depois. A questão antigamente, antes da lei de responsabilidade fiscal, isso acontecia muito. O prefeito assumia, né? Quando ele era principalmente oposição, ele assumia e tinha todo esse problema, você entendeu? De pegar uma prefeitura com caixa zerado e com um monte de dívida para pagar. Hoje em dia, né, a lei de responsabilidade fiscal proíbe que o prefeito deixe gastos, né, aí para ser que não estejam contemplados no orçamento, tá? Certo? Vamos lá. Para Pascoal, né, a palavra programa revela característica, né? É uma qualidade do orçamento moderno. Então, quando a gente fala em programa, vamos pensar o seguinte: vocês, igual eu comentei, vocês fazerem uma viagem, vocês vão fazer um orçamento. Então, nessa viagem, vocês vão se programar, tá? Então, a questão de programa, ele é
você levantar todo um planejamento, tá? Eu me programo, nesse planejamento teremos vários programas da viagem. Por exemplo, vamos pensar, vocês vão fazer uma viagem, sei lá, para uma praia, para conhecer o Nordeste, por exemplo. Então vocês vão pensar, olha, nós vamos ficar em tal lugar, nós vamos conhecer tal praia, vamos conhecer isso, aquilo, aquilo outro, e vocês vão pesquisar antecipadamente para saber quanto que vocês vão gastar ali, né, em cada passeio, vamos dizer assim, né, em cada programa desse, tá? E aí vocês vão, lógico, né, primeiro coisa a gente tem que saber, eu tenho receita para isso, né, eu tenho como pensar isso, tá? E quando a gente pensa nisso, que eu vou fazer esse orçamento, eu tenho que ter o maior aproveitamento possível, né? Por quê? Porque geralmente a gente fala, né? Tanto o governo como as empresas, como nós, pessoas físicas, nós temos o mesmo problema. Vamos dizer assim, qual é o problema? As nossas receitas são limitadas, ou seja, eu não consigo fabricar receita, não fabrico dinheiro, tá? Eu não tenho uma árvore em casa que as folhas dela, cada vez que a gente rega ela, que brota dinheiro, tá? Eu não tenho nenhuma galinha dos ovos de ouro. Então, nós, né, todas as pessoas físicas e jurídicas, né, a gente tem limitação de orçamento, nós temos limitação de valores que nós podemos comprar, tá? Podemos gastar. Isso serve para qualquer situação que a gente vai vivenciar. Você resolve fazer um churrasquinho, né? Beleza, primeiro vocês vão pensar, qual que é o valor que nós temos para gastar nesse churrasco? Não, cada um leva uma parte. Beleza, mas cada um sabe da sua limitação, né? De repente, eu gostaria de levar 2 picanhas. Não vai dar, vou ter que levar aí 2 fraldinhas, tá? É limitação. Eu muitas vezes não consigo gastar aquilo que eu gostaria. O governo é a mesma coisa, tá? Ainda mais agora, né? Igual eu já comentei, com a lei de responsabilidade fiscal, né? Às vezes vocês vão ver a sigla dela, LRF, tá? Por exemplo, tem aí tem uma vertente aí de uns juristas aí nesse momento, de uns políticos que estão enxergando uma possibilidade de abrir um processo de impeachment contra o Bolsonaro aí por desrespeito à lei de responsabilidade fiscal, tá? Eu não cheguei a ver a fundo o que é não, mas estão aventando essa possibilidade aí, tá? Certo? Então, vamos lá. O orçamento-programa é um instrumento de planejamento que permite identificar quais são os programas, né, os projetos e as atividades que o governo pretende realizar, tá? Além de estabelecer os objetivos, as metas, os gastos e os resultados esperados e oferecer maior transparência dos gastos públicos, tá? Então a gente vê, eu tenho programa, dentro de programa eu tenho projeto e eu tenho ali as atividades que eu preciso desenvolver para poder executar de forma assertiva tudo isso, tá? Esse sistema de planejamento, né, a partir de programação orçamentária, ele foi introduzido nos Estados Unidos, né, no fim da década de 50, tá? Sob a denominação de Planning, Programming, Budgeting System, tá? Não sei se é isso não, se alguém fala inglês aí melhor que eu, porque eu não falo inglês, né? Tendo como principais características, primeiro, né, a integração do planejamento com o orçamento, né? Então, eu vou orçar aquilo que eu estou fazendo um planejamento, tá? Agora, a gente para assim e pensa, né? Professor, mas isso é meio lógico, né? É lógico que eu vou orçar algo que está no planejamento. Mas se pararmos para pensar, anteriormente não era assim, né? Vamos lá, tinha-se o planejamento do governo e tinha-se o orçamento, que não era, como nós vimos no orçamento tradicional, não era vinculado ao planejamento. Ou seja, fazia-se um orçamento para gastos, né, para despesas, que muitas vezes não estavam de acordo com aquilo que o governo queria para o país, tá? Imagina
se um presidente, por exemplo, quer desenvolver, de repente, vamos pensar, ele quer investir em estradas, tá? Ah, não, como nós tivemos aqui o Juscelino Kubitschek, principalmente aí nos anos 50, né? 57 até 61 ele ficou aí. Então, nós tivemos ele aí, e o foco dele era construir Brasília, desenvolver estradas, um monte de coisa. Você imagina se não tem essa verba disponível no orçamento, do ano anterior, pelo menos, né? Quando ele assumiu, né? Que do ano anterior, a gente faz vamos supor, 2020, a gente foi montado o orçamento para 2021. Então, se não tivesse aquilo ali no orçamento, né? Então, como que ele ia desenvolver alguma atividade dessa, né? Ou, de repente, o valor que estava no orçamento é incompatível com as ambições de projeto dele, tá? Então, tinha-se essa situação. Imagina, vamos pensar assim, ó, vamos pensar esse planejamento e o orçamento, vincular eles como se fosse a gente fazer compra para as refeições da semana, né? Você imagina uma pessoa que pensa o que vai fazer, né, durante a semana, os cardápios da família, mas quem compra é a outra que não conversou com ela, tá? Aí eu pergunto, você acha que você vai conseguir fazer as refeições, aqueles pratos que você estava pensando, você que está fazendo o planejamento, sendo que a pessoa que foi fazer o orçamento, que estipulou o orçamento de compra, não estava ciente do que você estava querendo planejar, tá? Então a coisa não vai andar, né? Tá? Então, como diz, se a gente pensa o prato, eu quero fazer na quarta-feira frango assado aí com batatas, por exemplo. Então eu tenho que ter no orçamento para poder gastar com frango assado e com frango, né? E gastar também com batatas. Ah, não, eu só coloquei bife. Então, né? Não no orçamento. Então, se só tem bife no orçamento, como é que eu vou fazer frango, né? Tá? Então tem essas nuances assim que a gente para assim, olha para trás, gente, mas era assim? Sim, e entendia-se que era certo ainda fazer do jeito que hoje nós consideramos errado, né? Tá? Vamos lá, além da integração, né, entre planejamento e orçamento, né, como principais características, nós temos também a quantificação dos objetivos, né, e fixação de metas, né? Eu tenho que dizer o que eu quero atingir e quanto eu quero atingir, né? O objetivo é o que eu quero que aconteça e meta é que tanto eu quero que aconteça, né? Por exemplo, bom, aqui nós queremos asfaltar e investir em asfaltamento, beleza. Vamos asfaltar o quê? Sei lá, vamos asfaltar as estradas do Maranhão, mas que tanto? Que tanto que estaria bom, né, para nós, né? Sei lá, vamos asfaltar aí 2.500 quilômetros, beleza, isso é meta, a nossa meta, o nosso objetivo é asfaltar, a nossa meta é asfaltar quanto? 2.500 quilômetros. Como dizia a nossa ex-presidenta, né, nós não temos meta, mas assim que a gente atingir a meta, a gente dobra a meta, tá? É mais ou menos por aí, tá? Vamos lá, a relação, né, nas características desse orçamento, né, desse planejamento e orçamento, tem que ter relação de insumo-produto, tem que ter a avaliação de resultados e a gestão, né, a gerência pelos objetivos. Se eu tenho objetivo, eu tenho que gerir esse objetivo, para ver se eu realmente consigo atender ele ou não, tá? Ou, se não estiver atendendo, né, o porquê que não está atendendo, certo? Vamos lá. Dentro do orçamento do programa, nós temos ainda os elementos essenciais, né? Os objetivos e propósitos, né, que são perseguidos pela instituição e para a sua consecução, para cuja consecução são utilizados os recursos orçamentários, né, resultados pretendidos, né, que é igual aos produtos, os programas, né, isto é, os instrumentos de integração dos esforços governamentais, no sentido de concretização dos objetivos, né, ações por programa, que são as operações, os custos dos programas medidos por meio da identificação dos meios, insumos que é igual a produtos, pessoal, serviços, equipamentos, etc., né? É necessário para a obtenção dos resultados. Então a gente está vendo assim, ó, insumo, o que eu trato como insumo? Insumo é aquilo que eu preciso para executar aquele objetivo, né? E nesse insumo, a gente pode considerar tanto produtos como pessoal também, como tomada de serviços, como aquisição de equipamentos, tá? E tudo isso tem custo, né, gente?
tudo isso tem valores, né? Vamos lá, vamos pensar que nós queremos aí, igual nós estamos na época de pandemia, né? Fazer um esforço de vacinação, né? Então nós vamos lá, mudando. Nós precisávamos fazer o censo, que era para ter sido feito ano passado, foi prorrogado para esse ano, né? E aí, dentro do orçamento, tinha lá 2 bilhões, né? Estava sendo estipulado 2 bilhões, porque dentro desse orçamento de 2 bilhões para o IBGE, está incluído o quê? Todo a questão de equipamento necessário, do serviço necessário, contratação de pessoal, que ia ter até o concurso, né, para poder selecionar o pessoal que ia trabalhar, né, tá? E tudo isso tem valor. Aí o que eles fizeram? Derrubaram o orçamento, né? Cortaram o orçamento de 2 bilhões para 70 milhões, ou seja, tornaram o censo 2020, que era para ser em 2020, ia ser agora em 2021, impraticável, tá? Professor, mas deixa para o ano que vem. Não se faz censo em ano de eleição, tá? Então, ano que vem é ano de eleição, então não pode ser feito, tá? Eleição majoritária, né? Federal, entendeu? Então, não se pode fazer, tá? Mas, isso não vem ao caso, né? A gente discutir censo, né? Mas o censo é de extrema importância para o desenvolvimento do país. Justamente quando a gente pensa em censo, né? Ele impacta diretamente aqui, ó, na questão de orçamento do governo. Por quê? Porque o censo, ele vai levantar muitas informações a respeito da composição, né? Vamos lá. Primeiro nós vamos pensar, o censo determina, né? Na verdade ele levanta, né? Ele vai demonstrar onde estão as pessoas, tá? Como são essas pessoas, né? Tipo assim, o que é esse como? Renda, né? A renda que as famílias têm, quantas pessoas que tem na família, qual o grau de instrução dessas famílias, o que essas famílias têm em casa, né? Geralmente eles fazem levantamento tipo assim, de cada 10 eles pegam um ou dois ali e fazem uma amostragem, um questionário mais completo, né? Perguntando, por exemplo, você tem geladeira, você tem televisão, você tem máquina de lavar, tem micro-ondas, você tem computador, você tem internet, tá? Então, por exemplo, se a gente pensar desse lado da internet, o censo levantaria para nós, por exemplo, né? Quantas famílias, né, ou quantas residências no país têm internet e quantas não têm. E outro detalhe, né, que eu nem sei se estaria no censo, mas seria uma pergunta válida, né? Por exemplo, a sua internet permite que você desenvolva atividades home office, né, em casa? Porque é o seguinte, eu sei, vamos lá, todos vocês aqui, né, estando em casa, vocês estão vendo a aula pela internet, vocês têm uma internet. Agora, eu não sei a qualidade, né, usar o termo, a robustez de cada internet de vocês. Aí a questão, a sua internet permite que você desenvolva serviços home office, tá? Trabalho em casa. Vamos lá, se for para trabalhar o dia inteiro, será que você consegue? Né? Será que ela suporta? Às vezes sim, às vezes não. Então, são informações que o censo levantaria, por exemplo, né? Não somente eu usei essa analogia, né? Porque seria extremamente importante saber isso nesse momento em que nós temos um volume muito grande de alunos que estão praticamente sem aula, né? Há mais de um ano, tá? Professor, mas mesmo as escolas públicas estão aí com aulas online. Sim, mas a gente para pensar, né? Quantas crianças carentes nós temos, quantas famílias carentes nós temos, e se a gente para pensar, será que essas famílias têm internet em casa? Vamos nem perguntar se tem computador. Tem internet em casa? Tem uma internet que consegue, por exemplo, que a criança desenvolva, né, numa aula? Tá? Então, o censo, ele levantaria essas informações, por exemplo, e demonstraria para o governo, faria um mapa, né? Coisa de
assim que mensurasse os dados, coisa de mais um ano e meio, né, que até esses dados serem trabalhados, tem alguns no início você já consegue rápido, mas depois você tem que trabalhar esses dados, né? Então, levantaria, por exemplo, onde está a maior deficiência, né, com relação a essa inserção digital, né, tá, dessas pessoas. Onde está a maior deficiência? Onde as pessoas têm menos acesso à internet? Tendo essa informação em mãos, o governo ele pode começar a incluir no orçamento, né, esses itens para serem entendidos, né? Olha, vamos colocar aqui que nós vamos investir em infraestrutura, né, no caso de internet, nessas regiões. Então, eu sabendo o que é necessário, eu também sei de uma forma, eu tenho em mãos as ferramentas, né, de repente, para poder fazer uma aplicação mais assertiva, justamente dessa, desse valor, desse dinheiro que eu tenho para gastar. Vamos pensar, por exemplo, consegue-se levantar consenso, por exemplo, a quantidade de mães, né, de mães adolescentes, tá? Por região, né? Se eu vou pegar o total ali, eu consigo saber, olha, mais no Nordeste, ou mais no Centro-Oeste, ou mais no Sudeste, quais os estados que têm uma incidência maior, quais cidades dentro desses estados têm uma incidência maior de, por exemplo, de gravidez na adolescência, tá? Com isso, o governo pode direcionar dentro do orçamento programas para se trabalhar em cima disso, né? Programa de conscientização, programa de prevenção e tudo mais, entendeu? Pode-se trazer, né, investir valores aí, né, dentro do programa para desenvolver essas atividades dentro de escola, e aí vem de acordo com o orçamento, tá? De acordo com os programas que estariam incluídos no orçamento. Então, quando a gente fala de orçamento, o orçamento, na verdade, é como nós vamos gastar esses recursos que nós temos, e são recursos limitados. Então, se eu vou pensar em como gastar um recurso limitado, automaticamente eu tenho que pensar em gastar de uma forma bem assertiva, né? De forma que o resultado seja o máximo, seja maximizado, né? Tá? Vamos lá. Saindo dos custos, né, nós temos ainda as medidas de desempenho, né, com a finalidade de medir as realizações, ou seja, indicadores para aferir as metas do programa. Então, para saber se esses programas estão trazendo o efeito que se esperava, né? Olha lá. E os esforços despendidos na execução dos programas. Planejamento e execução, tá? Então, gente, quando a gente fala, acha assim, por exemplo, que essa situação, né, não, mas o censo depois faz, né, daqui a 10 anos faz de novo. O impacto é isso, né, porque assim, ó, tem muitas políticas que são desenvolvidas, elas não são desenvolvidas, né, no curto prazo. A maior parte das políticas são desenvolvidas no médio e longo prazo. Então, por exemplo, erradicação de analfabetismo, né? Isso é uma política que leva pelo menos, né? A gente para pensar em torno de 20 a 25 anos, tá? Professor, mas tudo isso, sim, porque muitas vezes a gente não vai conseguir, por exemplo, né, erradicar totalmente o analfabetismo das pessoas que já estão que deveriam estar na escola hoje. Mas nós podemos investir para que a próxima geração, né, o que o governo vieram fazendo, né, desde aí dos anos 80, anos 90 para cá, justamente são programas assim. Eles incluem já no orçamento a escolarização universal, né, a alfabetização universal de todos, tá? O todos, quando eles dizem, né, na verdade não é todos, mas todas as crianças que vão atingindo a idade de ensino, tá? Por quê? Porque é muito difícil, por exemplo, pegar e buscar de volta para a escola, né, para o ensino, um adolescente que saiu há 2, 3 anos e está trabalhando já, tem que sustentar a família, entendeu?
Então, não que eles abandonam, cria as condições, né? Tem o EJA, isso, entendeu? Tem os supletivos da vida, mas a ideia do governo, né? Peraí, ó, eu tenho um problema, tá? Muitas vezes eu não consigo consertar essa árvore que nasceu torta, né? Que é o problema. Mas eu posso trabalhar para que as próximas gerações não passem por isso, tá? E aonde se investe nisso, por exemplo, eu falo por mim, assim, na minha época de criança, de adolescência, por exemplo, tinha muitos, né? Naquela época não se falava em trabalho infantil, assim como é hoje, não se proibia, né? Então tinha muitos jovens que fazia ali até a quarta, quinta, sexta série e depois parava de estudar, ia trabalhar para ajudar a família, essas coisas, entendeu? E ninguém ia atrás, entendeu? Isso não era punido nem nada, né? Assim, não, o governo não tinha um interesse, né? Ou, né? Na verdade é isso, não tinha interesse de ficar correndo atrás desse povo, né? Dessas pessoas. Mas com o tempo, a partir dos anos 90, principalmente a partir dos anos 2000, isso se tornou imprescindível. Por quê? Porque eles entenderam que para que eu possa ter, né, um país mais desenvolvido, com mão de obra mais qualificada, eu tenho que manter essa mão de obra estudando. Ela tem que estudar, tem que fazer no mínimo aí, né, até o ensino médio, tá? Então, o governo começou a criar políticas, né, voltadas para isso, né? Então, já se obriga, toda criança tem que estar na escola, senão os pais são punidos, né? Ela tem que frequentar, se ela deixa de frequentar a própria escola, tem que ir atrás. Por quê? Porque dentro, né, se a gente parar para pensar assim, ó, eu tenho aqui um programa. Qual que é o programa? O programa é a universalização da alfabetização, tá? Aí eu tenho os cursos e tem tudo. Qual que é a medida de desempenho? A medida de desempenho seria a gente pensar assim, ó, quantas crianças tem numa determinada idade numa cidade, por exemplo, né? Beleza, vamos pensar numa cidade pequena aí, eu tenho 1.000 crianças aí na idade de 6 anos, por exemplo, 6 a 8 anos. Então tá, qual é a margem aceitável de crianças fora da escola? Sei lá, 0,5%, tá? Então, essas são medidas de desempenho, né? Vai ser cobrados as escolas, conselho tutelar e tudo mais, para ir atrás e fazer acontecer, entendeu? Para fazer que essas medidas sejam atingidas. Porque até as próprias escolas, se tiver muita evasão, elas caem no ranking, né, lá de transferência de recursos, acho que é Fundeb, né? Principalmente as do inicial, né? O Fundeb, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, né? Então, dentro do programa, dentro do orçamento do governo, né, que ele tem que gastar lá 25% com a educação, já vem esses programas e já vem essas medidas que têm que ser atingidas, tá? Só para vocês se familiarizarem um pouco com o que a gente está falando. Na verdade, a gente, às vezes, se a gente lê e a gente não souber vincular o que a gente está lendo com a nossa realidade, muitas vezes a gente perde interesse naquilo ali. Porque a gente olha e fala assim, mas isso não tem aplicabilidade. É igual matemática no ensino médio, no ensino fundamental, lá na sétima, oitava, nona série, aí, né? Vocês estão lá assim, aí estão lá falando vários cálculos, né? A primeira coisa que você fala assim, professor, para que eu vou aprender isso? O que eu vou usar isso na vida, né? Aí o nosso mal é que os nossos professores muitas vezes não são preparados para responder essas perguntas, tá? Que na verdade, né, lógico, nem tudo aquilo ali nós vamos utilizar, mas não vamos por quê? Porque às vezes o caminho que um segue é diferente do caminho do outro, né? Então vamos pensar, se um cara vira um administrador de empresa, por exemplo, ele vai usar um tipo da matemática, né? Uma parte da matemática. Se o cara vira um engenheiro, já vai usar outra parte da matemática. Se o cara vira vamos pensar, um fazendeiro, né? Ele já é outro tipo da matemática. Lógico, né? Aí, o que os nossos professores deveriam ser capazes, né? Não sei se hoje são, né? Seria exatamente isso. Olha, eu estou passando isso aqui, por que que isso é importante, né? Porque lá na frente, se você escolher fazer tal profissão,
você vai usar isso fazendo isso, isso, isso. Você pode usar isso também em outra profissão, assim, assim, assado. Então, como você não definiu ainda o que você vai fazer, e mesmo se você definiu o que você vai fazer, você não sabe o que vai fazer, porque muitas vezes a gente não faz aquilo que a gente quer, né? A gente faz aquilo que aparece na frente, aquilo que a oportunidade nos abre portas, né? Então, às vezes a gente tem que saber um pouco de tudo, né? Vamos lá. Aqui nós temos aqui, gente, um resumo, né? Essa figura que resume a lógica do orçamento programa moderno. Vamos lá. A gente começa aí, né, pelas diretrizes, né, com um conjunto de critérios de ação e de decisão que deve disciplinar e orientar os diversos aspectos envolvidos no processo de planejamento. Vamos fazer os programas, né, que é o instrumento do planejamento governamental que resulta em serviços prestados à comunidade, tá? Então, todo o programa ele é voltado a prestar algum serviço para a comunidade. O governo, tudo que ele gasta é voltado para a sociedade como um todo, certo? Investiu lá em armamento do exército. Beleza. Qual que é o objetivo desse? Segurança nacional. Pronto, entendeu? Investiu em estrada, né? Vamos lá, tá no programa lá que nós vamos asfaltar aí o Maranhão. Beleza, então eu vou atingir, aí esse serviço vai, o objetivo é atingir aí uma determinada sociedade, né? Tá? O objetivo, né, que é os resultados que se pretende alcançar com cada programa desse, né? Então, vamos lá, eu tenho uma diretriz, então por cada diretriz eu tenho alguns programas, por cada programa eu tenho objetivos, e por cada programa eu também vou ter um indicador, né, que é uma forma de medir isso, para ver se o desempenho dele está sendo satisfatório, né? E aí nós temos as ações, né? Em cada programa nós temos também as ações. Que ações nós vamos fazer, né? Tá? São as operações das quais resultam produtos que contribuem para atender o objetivo de um programa. Dentro dos produtos, que é de acordo com a ação, eu tenho os produtos. São os bens ou serviços gerados direto ou indiretamente à sociedade. Aí nós temos a meta por produto e os insumos que nós vamos precisar por cada ação, tá? Atualmente, o modelo orçamentário brasileiro, né, que é a elaboração, aprovação, execução e prestação de contas, abrange os programas governamentais e respectivas ações, visando atender as demandas sociais da população, sendo o orçamento do programa o instrumento de consecução desses objetivos. Então, isso aqui não é separado, isso aqui caminha junto, tá, gente? Ok? Vamos lá. Para a Giacomini, né, com relação à técnica do orçamento do programa, a necessidade de que os objetivos governamentais sejam claramente definidos é a primeira condição para a sua adoção. Tá? Então, vamos lá. Para fazer o orçamento, eu tenho que primeiro saber o que o governo quer fazer. Tá? Então, por exemplo, nós temos a nossa forma de governo, ela é boa, mas ela às vezes, vamos dizer assim, no meu ponto de vista, ela é um pouco complexa. Tá? Por quê? Nós temos o presidente, que ele tem os objetivos dele para o país, né, aquilo que ele quer fazer, né, e que nós vimos lá atrás, que aí ele põe aquilo que ele precisa no orçamento, né, e passa para o Congresso. Quem vai aprovar aqueles gastos é o Congresso. Só que aí o próprio Congresso, ele pode fazer, ele vai fazer, né, ele não pode não, ele vai fazer as inserções dele dentro do orçamento, né. Então, ele vai ter as emendas, que chama emendas orçamentárias dos deputados, entendeu? Então, muitas vezes, aí o governo pensa em fazer algo, mas cada deputado que defende aí a sua região, né, ele vai defender o lado dele também, você entendeu? E às vezes, essa defesa que ele faz não está em conformidade com aquilo que vamos dizer, que o executivo, né, que é o presidente, né, estava desejando, tá? Então, e aí a gente sabe que tem muito do toma lá da cá, né? Às vezes, para o governo conseguir aprovar a parte dele no orçamento, ele tem que abrir mão aí para essas emendas parlamentares, né? Tá? Porque aquele detalhe, a gente já viu antes, eu só consigo gastar aquilo que está orçado, tá? O governo não pode gastar nada fora do orçamento.
Então, aquilo que vai ser gasto agora em 2021 foi orçado em 2020, né? E aquilo que vai ser gasto em 2022 vai ser orçado, vai ser colocado no orçamento este ano de 2021, tá? Ah, surgiu um gasto atípico fora, beleza, aí é igual, porque assim, ó, igual a pandemia, surgiu a pandemia em 2020 e não tinha orçamento para isso, né? Então o governo, tecnicamente, ele não tinha como gastar, né? Lógico, ele poderia gastar aí com insumos médicos, essas coisas tudo, certo? Mas ele não poderia gastar fora disso, porque é isso ele teve que fazer o quê? Remanejamento do orçamento, né? Olha, eu vou precisar gastar um pouco mais aqui com a saúde, né? Ou muito mais, mas eu vou tirar de outras áreas. Beleza. Agora, por exemplo, ele não tinha como gastar 60, 70, 100, 200, aí acho que foi 200 e poucos bilhões com os auxílios emergenciais, tá? Então, para ele poder gastar com esses auxílios emergenciais, ele tinha que fazer dívida, né? Ou seja, eu vou gastar dinheiro, né, que está fora do orçamento. Só que o governo, para gastar qualquer coisa, fazer qualquer tipo de dívida, ele depende aí, né, de aprovação do Congresso. E aí foi até que o Congresso aprovou, naquele momento lá, né, em março, né, que o governo poderia, tá, em virtude da pandemia, né, e para amenizar a pandemia, né, não é para outras coisas, ele não pode gastar, né, construindo estrada, ponte, outras coisas, tá? Ele teria que gastar exclusivamente com pandemia. Então, ele tinha carta branca para fazer dívida, né? Ou seja, o governo aí, ele fez gastos não orçamentados, né? Ou seja, que estavam totalmente fora do orçamento, né? Para atingir um momento aí de um momento único, né? Que imprevisível, né? Então ele pôde fazer dívida, né? Emitiu títulos de dívida aí para poder pagar esses benefícios, tá? Esses auxílios emergenciais. E agora está a mesma coisa, tá? Só que agora o governo gastou lá em 2020, né, se não me engano, foi 200 e alguns bilhões com esse auxílio emergencial. E agora o Congresso autorizou que o governo poderia gastar 44 bilhões apenas. Com isso, o auxílio emergencial não vai vir para aquela quantidade de pessoas que veio antes, então vão ser mais limitado quem é que vai ter acesso a isso, né, a esses valores. O valor ficou menor, porque lá atrás o valor começou em R$ 600, depois caiu para 300, agora ele vai começar de 150 até 350, se não me engano, né? Acho que é isso mesmo, tá? Só que assim, vai depender da quantidade de pessoas da família, tudo, né? Tem todo esse detalhe. E, por exemplo, quem não recebeu, né, o auxílio emergencial no ano passado, esse ano não pode requerer. Então já vai estar automaticamente excluído. Então eu já estive vendo matéria que já se cria um problema. Por exemplo, tem várias pessoas que o ano passado não recebeu porque estava empregado. Só que do final do ano para cá ficou desempregado. Só que essa pessoa não pode receber esse auxílio emergencial. Mas não estou questionando nada. Isso aí é questão do governo, que ele vai fazer as suas políticas aí, tá? Mas aqui nós estamos voltados a exatamente analisar a questão de orçamento, né? Então esse valor, ele está agora, né? O Congresso está autorizando aí o governo a fazer esse remanejamento, fazer essa dívida aí para esses valores. Só que já está amarrando de outra forma. O governo vai ter que gerar receita para cobrir isso mais para frente, tá? Então são 44 bilhões aí, tá? Que o governo pode gastar com isso. Ó. Com relação à técnica de orçamento do programa, a necessidade de que os objetivos governamentais sejam claramente definidos é a primeira condição, né? Porque eu tenho que ter os objetivos para poder saber como que eu vou gastar, tá? Como que eu vou fazer o meu orçamento, certo? Pois ele se caracteriza por ser o elo entre a função planificadora e as funções administrativas de gerência, avaliação e controle, tá? Para Giacomini, né?
Numa primeira classificação, os objetivos podem ser divididos em finais e derivados. Objetivos finais ou básicos, né, expressam os fins últimos de toda a ação governamental, servindo como orientação para as políticas públicas no campo econômico e social, ou seja, aspectos qualitativos. Já os objetivos derivados correspondem a propósitos específicos de governo, representados quantitativamente, cuja consecução concorre para os isso vai ajudar para alcançar os objetivos finais. Tanto os objetivos finais como os derivados decorrem de decisões políticas amparadas por estudos e avaliações técnicas. E a partir dessas definições, metas mais específicas são escolhidas em âmbito setorial, regional, etc., gerando programas e projetos. Metas estas que necessitam de objetivos claros e precisos. Vamos lá. Giacomini nos dá um exemplo esclarecedor sobre a necessidade de estabelecer objetivos claros e precisos com relação às metas do orçamento público. Tá? Como exemplo que ele dá aqui, gente, é bem claro, ó, no que diz respeito ao objetivo de um programa rodoviário. Tá? Construir quilômetros de rodovias asfaltadas, né, não é a forma adequada de expressar objetivos maiores do programa. Né? Se apenas a meta física a ser buscada, ou seja, tantos quilômetros, eu quero construir, sei lá, 1.000 quilômetros de rodovia, justificasse os investimentos, então o projeto de uma estrada em pleno deserto, ligando nada a coisa nenhuma, estaria amparado. Tá? Ou seja, se eu pensasse somente em construir algo e fazer algo, sem ter uma objetividade disso, sem analisar qual seria o impacto, né, o retorno que estaria para a sociedade, então, tecnicamente, esse pensamento de construir algo que não serve para nada seria válido, né? Tá? Mas são necessárias indicações sobre os resultados substantivos do programa, que certamente estão ligados à rapidez e à segurança com que pessoas e bens são transportados de um ponto a outro. Tá? Nesse plano de considerações, objeto de análise em cada projeto específico, os ganhos de percurso em relação aos itinerários existentes, a economia nos custos de transporte, especialmente de bens e mercadorias, a diminuição de acidentes, etc. Esse tipo de avaliação, além de esclarecer sobre os objetivos, é um precioso auxiliar na ordenação das metas por prioridade. Não sei se vocês conhecem, ou alguns de vocês conhecem ali, a Rodovia dos Imigrantes em São Paulo, né, que liga São Paulo à Baixada Santista, né? Na verdade, liga, se não me engano, desce em Praia Grande, né? Aí você tem de um lado, você tem Santos, tem São Vicente, Guarujá, tá? A Rodovia dos Imigrantes, ela foi construída com esse objetivo, tá? De ligar dois pontos, né, com maior rapidez, com maior segurança, tanto para as pessoas como para os bens que são transportados. Professor, mas como é que era antes? Antes era pela rodovia Anchieta. Tá? A rodovia Anchieta é uma rodovia que desce, né, margeando a serra. Tá? Agora vocês têm uma noção. Santos, né, Santos, São Vicente Carvalho ali, São Vicente, Praia Grande, elas estão ao nível do mar. Tá? São Paulo, que fica em cima da serra, né, São Paulo está a 800 metros acima do nível do mar. Então você tem um desnível de 800 metros para cumprir. A rodovia Anchieta, ela circunda a serra, ou seja, ela vem descendo a serra de acordo com... Imagina uma estrada, na verdade ela era, né, uma estrada aí que era totalmente feita por cavalos e burros na época, né, do Império aí, né, ou até antes, quando ela foi aberta, né, ela vinha margeando. Então aí você imagina uma estrada dessa que você vai passar carros, passar caminhões, aí você pega o estado de São Paulo, que é o estado que mais movimenta pessoas e mercadorias no país. Aí você tem o Porto de Santos, que é o porto de maior movimentação do país, tá? E esse porto,
80%, 90% ou até mais aí das mercadorias tinha que sair do porto e passar pela cidade de São Paulo, né, porque é o grande centro industrial do país. Ou seja, praticamente toda essa mercadoria, né, fora as poucas que iriam por trem, mas teria que dar uma volta enorme, né, teriam que subir a serra, né, ou descer a serra, no caso de exportação, né, pela Anchieta, tá? Aí se vocês verem, deixa eu só mostrar para vocês aqui, tá? Para vocês visualizarem o que eu estou dizendo. Deixa eu só achar aqui. Gostaria de que sumisse da frente comigo. Ó, deixa eu... Só para vocês verem. Isso aqui, ó, essa central aqui é a Anchieta, tá? Vou botar só a Anchieta aqui que é mais fácil. Ó, ela circunda a serra, tá? Pra vocês verem. Ela vai circulando a serra de um lado para o outro, tá? Tem alguns viadutos, tudo, né? Só que também tinha muito acidente, né? Tá? E você imagina uma rodovia dessa estreita, quando acontecia um acidente, muitas vezes ela ficava intransitável, né? Ficava fechada. Aí o governo do estado de São Paulo, para resolver isso, desenvolveu a rodovia Imigrantes, tá? O que é Imigrantes? Ela é uma rodovia que ela tem duas faixas, né? Como vocês podem ver, tá? Só que eles usam ela ou para descer, geralmente, ou para subir. Dificilmente ela tem uma mão subindo e outra descendo, tá? E só que ela é muito feita com pilares, muito assim, né? Então, você é como se fosse quase reto, sabe? Você desce assim. Então, o que você gasta, por exemplo, são 100 quilômetros que separa São Paulo de Santos ali, tá? Você gasta, por exemplo, 1 hora e meia pela Anchieta, você gasta 35, 40 minutos pela Imigrantes, tá? Então, que eu quero mostrar para vocês é o que, dentro do foco aqui, é quando se pensa, por exemplo, nesse exemplo que foi dado de construir uma estrada, quais os objetivos que esse esse gasto tem que trazer, né? Tem que ser atendido, né? Então, quando a gente fala aqui, ó, para vocês terem essa ideia, né? Fala aqui, ó, ganho de percurso, né? Economia de custo de transporte, né? Segurança que as pessoas e bens transportados de um ponto ao outro vão ter, rapidez. Então, tudo isso está incluído aí na execução desse projeto, né? Olha, vamos fazer uma rodovia? Vamos. Vai gastar muito? Vai. Só que qual que é o retorno que isso vai nos dar? Tá? Para as pessoas, o que a sociedade vai ter? Só para vocês terem uma noção, gente. Tem feriados prolongados, né, que passam em torno de 1 milhão de veículos por essa estrada, né, que é a Imigrantes. E o governo usa ela, por exemplo, assim, ó, quando é o feriado, na hora de sair para o feriado, que seria na sexta-feira, por exemplo, ou na quinta-feira, quando é um feriado prolongado, né? Na quinta-feira, a Anchieta tem as duas pistas, uma que sobe e outra que desce, e a Imigrantes, as duas descem. Depois, quando no final do feriado, as duas pistas da Imigrante sobem, tá? Para desafogar o trânsito mesmo, tá? Enquanto está nesses períodos, caminhões são proibidos de transitar pela Imigrantes nesse período. Por quê?
Justamente que são carros demais, então um caminhão ali poderia dar problema, tá? Então eles tiram nesses momentos, em alguns horários, eles tiram os veículos pesados. É igual aqui em Imperatriz, por exemplo, né? Tem alguns horários aí que, por exemplo, as carretas Suzano não podem transitar, né, no horário de pico aqui dentro da cidade. Então vocês veem, por exemplo, quem passa ali pelo Conjunto Vitória, às vezes dali 5 horas da tarde, por exemplo, você começa a ver um monte de carreta Suzano parando. Por quê? Se eu não me engano, o horário de pico, que é das 5 e pouco até as 8 da noite, 9, elas não podem transitar aqui por dentro, tá? Por dentro da BR. Tá? Por quê? Para não atrapalhar o trânsito, para não ter problema, certo? Porque é muita gente nesse horário, certo? Então, é, como a gente está dizendo, tipo assim, não é simplesmente gastar o recurso. O orçamento tem que pensar em atingir metas, e essas metas é retorno para a sociedade, tá? Vamos lá. Nesse contexto, o orçamento-programa deve inferir, no fim do período avaliado, se os produtos gerados pelas ações de governo atingiram as metas, os objetivos e diretrizes estabelecidas anteriormente, tá? Considerando a égide da eficiência, eficácia e efetividade dos resultados. Tá? A gente vê muito assim, às vezes, lá em Rio Preto mesmo tem, né? Tem uma rodovia lá que passa lá, a rodovia faz uma curva, gente. A gente vai indo assim, ela faz uma curva à direita. Aí você olha assim, no meio do nada, né? Do meio do mato ali, tem uma ponte. Essa ponte é igual o autor fala aqui, ela liga coisa, nada a lugar nenhum, você entendeu? Até hoje eu não entendi o porquê existia aquela ponte ali. Mas é coisa assim, de já uns 40 anos, 30 anos. Tem 30 anos que eu vejo ela lá, que eu já vejo ela lá. Tá? Então ela é bem mais antiga. Por 30 anos atrás ela já era velha. Tá? Então, o que era isso na época? De repente é vamos dizer assim, algum mandatário aí, né, algum governante que resolveu gastar um dinheiro sem pensar muito na forma que iria gastar isso. Tá? Ah, vamos construir uma ponte, temos que construir? Vamos construir. E fez-se um elefante branco lá, no meio do nada. Tá? Literalmente, gente. Ela liga nada a coisa nenhuma. Tá? Vamos lá. Para filho, o orçamento do programa deve conter, no mínimo, as seguintes variáveis. Né? As diretrizes ou macro-objetivos, né, da gestão governamental, espelhadas no plano do governo do representante do chefe do Poder Executivo eleito. Né? Então, vamos lá. A gente para pensar, né, governo, podemos pensar aqui na questão como o Assis, ou Flávio Dino, ou o Bolsonaro, né? Qual que é o plano de governo deles, né? E essas diretrizes vão estar alinhadas com o plano deles, tá? Depois de estabelecidas as diretrizes, levantam-se os programas, né? Que serão os instrumentos da organização orçamentária do governo, ou seja, eu penso o que nós queremos fazer. Ó, queremos atender a comunidade carente de Imperatriz. Vamos pensar assim no caso do Assis, né? Então ele vai levantar, mas quais os programas que nós podemos implementar para ajudar, para atingir essa comunidade carente, tá? Em cada programa desse, tá? A gente vai levantar quais objetivos que vão ser buscados, tá? Então eu penso, olha, eu quero, meu programa de governo foi, eu disse lá que eu ia, vamos dizer assim, dar sei lá, dar saúde aí pro pessoal, sei lá, da Vila Redenção. Tá, quais programas agora que nós temos que desenvolver para atingir esses macro objetivos, tá? E o que nós vamos buscar aí dentro? Dentro desses objetivos do programa, o que nós temos que fazer? Tá? Cada programa vai conter as ações, aí nós vamos pensar o que fazer. Então a coisa vai afunilando, afunilando, de forma que a gente consiga entender que aquele, né, muitas vezes a gente não entende, por que que vamos lá, o pessoal né, da saúde aí, né, está fazendo pesquisa ou está indo fazendo atendimento de casa em casa, né? Porque isso está lá no macro objetivo do governo, tá? E aí foi se desenvolvido um programa para atingir isso e cada programa
tem metas, tem objetivos para serem perseguidos, né? E aí, para poder perseguir esses objetivos, né, não pode ficar só na palavra, tem que ter ações, né? Então, ó, na ação, individualmente, serão vinculados os produtos a serem gerados, as metas físicas a serem atendidas, os insumos e respectivos custos, né? E a execução orçamentária das ações resultará em vários produtos que juntos deverão atender à demanda social objetivada. Ou seja, tudo isso aqui ele tem que atingir os macro objetivos lá de cima, tá? Vamos lá. O elemento básico da estrutura do programa, orçamento do programa, né, bastante empregado no âmbito do planejamento e da administração pública e pode ser genericamente conceituado como um campo em que se desenvolvem ações homogêneas que visam as atividades fim. Tá? Aí nós temos, por exemplo, programa de funcionamento e programa de investimento. Né? O programa de funcionamento é destinado, né, somente destinado a realizar funções pelas quais, em princípio, as unidades administrativas de alto nível poderão determinar e realizar seus objetivos. Poderão determinar e realizar seus objetivos. Né? Dentro do programa, o que eu tenho que ter? Um subprograma, tá? Que é uma divisão de programas complexos para facilitar a execução em uma área específica, em virtude da qual determinadas unidades operacionais poderão fixar e alcançar metas parciais. Dentro do subprograma, nós temos o quê? As atividades, que é a divisão das ações que visam a obtenção de objetivos, tá? De um programa ou de um subprograma, tá? Envolvendo o processo de trabalho sob a responsabilidade de uma unidade administrativa de nível intermediário ou elementar. E as tarefas são as operações específicas, né? Tá? Que formam parte de um processo no qual se procura obter um resultado bem determinado. Então, a gente vai delegando para cada fase uma atividade, né? Então, por exemplo, se você tem um programa lá em cima, você vai ter várias tarefas lá embaixo, mas todas elas buscam atingir o resultado do programa, aquilo que se pensou como objetivo geral lá, tá? Se a gente for para um programa de investimento, né? A gente vai pensar, eu tenho um programa com instrumento para fixação de metas que serão alcançadas mediante o emprego de um conjunto integrado de projetos de investimentos, né? Aqui está falando em investimentos, aqui a gente fala em funcionamento, né? Então a gente abarca aqui as unidades administrativas, né? O subprograma, né? É uma subdivisão dos programas, né? Que compreende áreas específicas, nas quais vão se executar os projetos de investimento, tá? O projeto é um conjunto de trabalhos dentro de um programa ou subprograma para a formação de bens de capital, realizados por uma unidade de produção capaz de funcionar de forma independente. E nós temos a obra, que é a parte ou etapa na formação de um bem de capital, tá? Então, por exemplo, esse bem de capital pode ser, de repente, aí, estarmos desenvolvendo uma estrada, uma usina hidrelétrica, um projeto de infraestrutura no geral, tá? Com relação à mensuração do orçamento-programa, né, como ela ocorre nos diferentes níveis, né? Giacomini coloca que os diferentes níveis que compõem qualquer organização têm diferentes exigências relativamente à mensuração. Por exemplo, quando a gente vai falar de orçamento-programa, nós temos aí os níveis superiores do governo, temos o plano intermediário, tá? E temos o nível executivo, tá? Nos níveis superiores de governo, vão ocorrer o quê? As decisões, né, sobre quais empreendimentos e quais prioridades, né, que resultam em concepções globais de desenvolvimento econômico e social, tá? Então, eles vão definir, olha, quando a gente pensa em IDH, né, Índice de Desenvolvimento Humano, esse índice ele envolve, por exemplo, a escolaridade, o acesso à internet, entendeu? O acesso à saúde, emprego, são várias coisas que compõem esse índice, tá? Então, nós temos aqui renda per capita, né? Como outro indicador, empregabilidade e tudo mais. Então, o governo ele busca, né, satisfazer, né, melhorar esses índices. Todo governo
ele quer jogar na cara do outro que ele pegou o país com uma renda per capita X e entregou ela como 2, 3, 10x, né? Ou seja, bem maior. Pegou o país com um índice de desenvolvimento, sei lá, de 60 e entregou como 100, tá? Tinha um desemprego de 10% e entregou com desemprego de 8%, de 5%, tá? Então, esses são os indicadores que eles querem atender. Só que para isso, né, eu preciso de objetivos, de políticas, de planejamento, né? E dentro desse planejamento, executar ações que visem exatamente com objetivos, né, específicos. Vamos pensar vocês fazendo o TCC de vocês. Vocês querem estudar um problema, tá? Para estudar esse problema, né, vocês vão ter um objetivo geral. Qual é o meu objetivo geral? Sei lá, explicar a importância da auditoria para o desenvolvimento das empresas de pequeno porte de Imperatriz. Uma ideia. Mas aí eu tenho os específicos. Quais são os específicos? Primeiro, eu quero saber o que é auditoria, né? E quais são as empresas. E, né, vamos pensar aí e como mensurar, né, esse resultado da auditoria nessas empresas. Então, é a mesma coisa. O governo, ele pensa, olha, nós precisamos melhorar o nível de emprego, nós precisamos melhorar o desenvolvimento econômico social, né? Vamos lá, nós precisamos para vocês terem uma noção, um dos índices que o governo, né, pode e deve usar aí para saber quais regiões são mais desenvolvidas ou menos desenvolvidas, está exatamente na quantidade de pessoas dependentes, né, que estão no salário família, no Bolsa Família, né, em relação à população economicamente ativa da região, tá? Então, às vezes você fala assim, mas o estado de São Paulo é o estado que tem mais famílias utilizando o Bolsa Família. Beleza, só que no estado de São Paulo eu tenho 47 milhões de pessoas, tá? No Maranhão eu tenho menos, só que no Maranhão eu tenho aí 6, 7 milhões de pessoas. Então, quantos por cento, né, quem usa o Bolsa Família no Maranhão representa quantos por cento da população? Pra vocês terem uma noção, eu vi um tema, não lembro qual que é a cidade agora, mas aqui no Maranhão, né? Porque assim, infelizmente a gente está num estado em que os índices indicam que é um dos estados, se não for o que tem maior índice de pobreza, de famílias na linha de pobreza, né? É um dos, tá? Então, eu vi já que, tipo assim, não lembro qual que é a cidade, mas que ela tem quase 90% das pessoas da cidade dependem da verba que vem pelo Bolsa Família, tá? Então, a gente para pensar, uma cidade dessa, né? O governo estadual, ele deveria olhar para essa cidade e falar assim, poxa, essa é uma cidade que merece, que necessita de investimento. Para que o quê? Para que eu consiga, lá na frente, aumentar isso aqui, ó, esse índice de desenvolvimento humano, tá? Eu tenho pessoas, infelizmente, nós temos muitos políticos que pensam, né? Quanto mais pobre, melhor, né? Por quê? Porque eles entendem que quanto mais pobre, né? Infelizmente tem político nessa cabeça, tá? Quanto mais pobre tem, mais eles dependem do governo e mais vão votar no governo por coisas poucas que o governo faz. Nós, por exemplo, que somos estudados, vocês que estão aí fazendo, quem já né, eu acho que todos aí estão fazendo a primeira graduação, quem não já está fazendo a segunda de repente, tá? Vocês têm uma mente mais aberta, vocês não querem, né? Eu tenho certeza que vocês não querem receber Bolsa Família, vocês não querem depender do governo para isso, vocês querem algo mais, tá? Mas a gente não pode tirar o mérito dessas pessoas, né? Tipo assim, a pessoa não deveria depender do Bolsa Família, né? Sim, só que, tipo assim, na situação que ela se encontra, isso é o que satisfaz, né, a necessidade básica dela, tá? Então, às vezes, se a gente tivesse lá, né, aí uma situação de miséria mesmo, e alguém oferecesse para nós R$ 200 por mês, esses R$ 200 você compra ali, vamos lá, você compra farinha, compra aí alguma coisa aí que você vai se alimentar, vai alimentar seus filhos, então você fala assim, poxa,
as pessoas, a maioria, não tem aquele conhecimento que a gente tem de como funciona a política, né? Eles acham que o governo está sendo bom demais para eles, entendeu? E, lógico, a gente sabe que o governo deveria, lógico, não vamos desamparar essas famílias, mas ele deveria investir em ações em que desenvolvesse a região, criasse mais emprego, mais trabalhos, entendeu? E com isso melhorasse a renda, porque melhorando a renda, você melhora tudo aquilo que a renda pode trazer, né? Tá? Inclusive o IDH, certo? Então nós temos aí, ó, por exemplo, no plano intermediário, né? São as direções das unidades administrativas ou entidades descentralizadas, né? Aí dentro é feita a mensuração, né, com base nos resultados dos programas e vai indicar se os produtos foram alcançados. E será uma medida da própria eficácia da instituição. E no nível executivo, né, a mensuração visa acompanhar o trabalho desenvolvido no âmbito de atividades e projetos, ou seja, executivo é onde está sendo feita a coisa, né? Nesse nível, além da importância da medição, é possível a realização do acompanhamento dos custos de cada etapa do trabalho, o que dá indicações sobre a eficiência dos setores executivos. Então, ó, faz a medição, né, para ver se está atendendo às expectativas que foram criadas, né, e dá indicação também da eficiência. Certo? Uma dúvida até aí, gente? Todas, né? Todas ou nenhuma? Vamos lá. Principais características dos níveis de mensuração, né? Então, vamos lá. Nível de mensuração, a função, né? Custo-benefício, determinar as vantagens sociais e econômicas, né? Então, isso é o que se espera obter. Quem vai decidir sobre isso? Alto nível político, tá? No programa, a produtividade, determinar o produto fornecido ou a ser fornecido ao público. É o nível decisório, né? Quem vai decidir? Alto nível administrativo, né? A unidade de medida, né? Não é médica, não, é medida. É a expressão do produto ou meta, a unidade de resultado, tá? E lá na execução, né? No nível executivo aqui, ó, tá? Que a gente deve aqui, ó, nível médio administrativo ou de execução, tá? A eficiência, determinar o esforço desenvolvido para a obtenção do resultado final, ou seja, se a gente falasse de uma empresa, seria a produtividade, né? Quanto fazer mais com menos. A unidade de medida é a expressão do esforço realizado e a unidade de volume de trabalho. Tá? Essas são as características de cada etapa daquela lá. Vocês têm uma noção? Por exemplo, né? Um exemplo de programa, né? Nós temos aqui como diretriz inclusão social e redução das desigualdades sociais. Isso quem pensou, por exemplo, é lá em cima, lá o presidente, né? Pensou, olha, ele com os ministros lá, programa de governo, nós precisamos aí aumentar a inclusão social e redução das desigualdades sociais, tá? Qual que é o programa? Vamos lá. Um dos programas vai ser acesso à alimentação. Quanto nós vamos determinar para isso? Quanto nós, né? Chegou-se ao ponto que precisaria determinar 3 bilhões 170 milhões, tá? Qual que é o objetivo desse programa? Tá? Erradicar a fome e promover a segurança alimentar e nutricional. Então, o que é uma segurança alimentar? É que eu consiga que as pessoas tenham pelo menos 12 refeições por dia. Tá? O ideal, né, se tratam que tenhamos 3, né? Mas se eu conseguir que cada um tenha pelo menos 2, né? Vamos dizer assim, e alimentação, né? Nutricional, não é simplesmente, né, vamos dizer assim, encher o povo de pão, não, tá? Eu até vi ontem, uma reportagem dizendo o seguinte, essa pandemia, com essa segunda onda da pandemia, em torno de 40% dos lares brasileiros estão tendo dificuldade para se alimentar, tá? E a dificuldade para se alimentar, ela provoca uma redução do índice nutricional da população. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer o seguinte, as pessoas começam a comprar aquele alimento que é mais barato e que ela consegue comprar mais com menos,
né? Só que com isso, muitas vezes, por exemplo, né, a gente sabe que quem fez dieta já sabe disso. Para fazer uma dieta eu acabo gastando um pouquinho mais, né? Porque, por exemplo, você comer pão, né? Vamos pensar assim, a gente que tem condições de se alimentar, comer pão, comer massa, é barato, não é caro. O problema é que a, a fonte nutricional é muito pobre, né? Tá? Aí a gente fala assim, mas para comer uma fruta, comer uma salada, comer um alimento é, mais nutricional, acaba sendo mais caro. Sim, é mais caro. Então isso acaba acontecendo também com essas pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar, né? O cara vai comprar, peraí, ó, se eu comprar uma maçã, né, 1 quilo de maçã, sei lá, custa aí R$ 7, R$ 8, tá? Com R$ 8 eu compro 1 quilo de pão quase, né? Aí 700 gramas de pão e eu como muito mais tempo do que 1 quilo de maçã, tá? Mas a maçã, por exemplo, é mais nutritiva? Sim, só que ela vai encher menos a barriga, né? Tecnicamente é isso. Então eles acabam optando por algo que vai encher a barriga, mas não aquilo que vai sustentar eles mais tempo, tá? Então é questão disso. Então, por exemplo, a partir do momento que você pensa nos objetivos de erradicar a fome, promover segurança alimentar, por exemplo, nutricional, você tem que ter as ações que vão ser executadas para que esse objetivo seja alcançado. Então, por exemplo, aqui, construção de cisterna para armazenamento de água, tá? Qual seria o produto dessa ação? A cisterna construída. Qual a meta para ser atingida, né, em 4 anos? Fazer 165 mil cisternas para armazenamento de água. Qual o valor? Nós temos aqui 3 milhões 170 bilhões. 3 bilhões 170 milhões. Então eu tenho 1 bilhão e 70 milhões aqui, né, no orçamento destinado a esses gastos, à construção dessas cisternas. Isso em 4 anos, né? Tá? Segunda ação, né? Não é só construindo cisterna, só, né, reunindo a água ali, tá? Apoio à instalação de restaurantes e cozinhas populares, igual a gente tem aqui em Imperatriz 2 aqui, né? Que trabalham aí, que fornecem refeição, por exemplo, a R$ 1, tá? Então, produto, equipamento instalado. Qual que é o objetivo? Na meta a ser alcançada, 220 unidades aí, né, em 4 anos. Tá? O valor estimado, 160 milhões. Tá? Terceira ação, apoio à implantação de bancos de alimentos em mercados públicos. Tá? Equipamento instalado. Meta, 85 unidades em 4 anos. Valor estimado, 23 milhões. Então, as ações vão existir quantas ações forem necessárias para se atingir esse objetivo, tá? Então, essa é a ideia, tá? Então, aqui do lado tem explicando isso, né? Por exemplo, observe que a diretriz é a inclusão social, né? Redução da desigualdade. O programa é o acesso à alimentação, tá? Cujo objetivo é erradicar a fome e promover a segurança alimentar. Então, vai ser utilizada a ação, né, de construção de cisternas, mais o apoio à instalação de restaurantes, mais o apoio à implantação de bancos de alimentos, etc. Né? E aí poderia ter N ações aí, né? Por sua vez, cada ação é desdobrada em um produto, né? E cisternas construídas, equipamentos instalados, com respectivas metas, né? Quantidade de unidades a serem instaladas, né, em 4 anos e com o valor estimado, tá? Onde é possível visualizar o foco no resultado e a vinculação com o planejamento do governo, tá? Que é uma característica do orçamento-programa. Então, o orçamento, aquilo que vai ser gasto, ele está alinhado com os objetivos, né, os planejamentos governamentais, aquilo que o governo espera. Por exemplo, nós tivemos aí já vários governos, né, que eles sempre tem um foco pontual, né? Então, por exemplo, a gente teve aí o foco na distribuição, né, nessa erradicação nessa redução da desigualdade social, tudo, onde o grande foco era a distribuição de Bolsa Família, essas coisas, aumento de empregos, entendeu? Tá?
Só que aí, como esse desenvolvimento ele não se deu uma base sustentável, né? Tá? Ele chegou um momento em que ele caiu por água abaixo, vamos dizer assim, né? Professor, mas por que você diz, né, que ele não é uma base sustentável, né? Porque, por exemplo, nós tivemos aí 2012, 2013, né, 2010 em diante, até 2013, até comecei em 2014, um boom muito grande, né, de compras, com as pessoas realizando compras, né? Então, o mercado se desenvolveu, um monte de coisa. Mas as pessoas estavam comprando muito, mas não era, né, esse valor que eles estavam gastando era de créditos, que era farto, né? E não de renda própria, na maioria das vezes. Então, por exemplo, teve muita gente aí, um boom, né, ainda mais que a Suzano veio para a Imperatriz, né? Um boom de crescimento aí, né, de apartamentos, aí de imóveis, né, sendo construídos, sendo vendidos. Só que no final da história, muita gente não deu conta de pagar, né? Por quê? Porque tinha-se o crédito, só que o desenvolvimento de emprego, né, com mais duráveis, ele não acompanhou, tá? Então chegou um momento onde teve uma crise e esses empregos já foram por água abaixo. Então as pessoas, na verdade, se compraram pelo endividamento, tá? Não compraram por poupança agregada que poderiam ter, certo? Com base no que nós expusemos, né, é possível destacar as principais características do orçamento-programa, né? O orçamento é o elo entre o planejamento e as funções executivas da organização, né? Ou seja, é aquilo que eu planejo, né, fazer e aquilo que eu faço, tá? Então nós temos aí o orçamento é isso, ó, eu estou planejando e eu quero fazer. O orçamento é aquilo que vai colocar em prática, né, que vai criar as condições para que sejam executadas. Porque, vamos lá, professor, como é que funciona o orçamento? Como é que eu chego naquele valor lá do orçamento? Né? Eu penso no que quero fazer, é-se mensurado o que precisa fazer, todas as ações e quanto vai custar cada ação dessa lá embaixo, né? Tá? Cada tarefa daquela, quanto vai custar, né? E aí você traz isso de volta, né? Até chegar no orçamento. Olha, para executar isso daqui, eu quero, sei lá, fazer aí essa erradicação de pobreza aí, de fome, né? Ou de desnutrição. Quanto que eu preciso para isso? Olha, eu vou ter que desenvolver N ações lá, e essas ações vão me custar aí, vamos supor, 5, 10 bilhões. Então eu coloco isso no orçamento, tá? Mas já foi pensado. Ah, professor, e se o orçamento não for aprovado integral? Vamos supor que nós cotamos aí, né, orçamos 10 bilhões e o governo, na hora que aprovou o orçamento, aprovou só 7. Então, ou eu faço mais com menos, ou eu vou ter que cortar a quantidade de pessoas que seriam atendidas, tá? Porque não dá para você colocar uma meta, igual a gente viu lá, de fazer 160 mil cisternas, né? E com metade do orçamento, tá? É praticamente inviável. Ah, não, mas desenvolver uma outra forma aqui que a gente consegue fazer uma cisterna mais barata. Beleza. Mas, de princípio, se você corta os recursos, você também vai ter que diminuir as atividades, as tarefas e vamos dizer assim, as metas que vão ser buscadas, né? É a mesma coisa, se você está indo para uma, vamos pensar, você pensou aí em 4 amigos se juntarem e fazer uma viagem, né? Então cada amigo de repente vai colocar R$ 3.000 na viagem para vocês gastarem, fazer aquela viagem, né? E vocês pensaram, ó, a gente vai ter hotel, vai ter isso, vai ter aquilo. Se um dos amigos pula para trás na hora, vocês já não tem todo aquele recurso para gastar. De repente vocês vão ter que aí ou fazer mais com menos, né? Ou cortar alguma coisa desse orçamento que vocês estavam programando, tá? A alocação de recursos visa a consecução de objetivos e metas, né? Ou seja, eu vou pegar aquele recurso, aquele dinheiro e alocar ele, ou seja, colocar ele para poder fazer os objetivos, atingir os objetivos e atingir as metas, tá? As decisões orçamentárias são tomadas com base em avaliações e análises técnicas das alternativas possíveis, tá?
Então, vai se pensar o que se precisa ser feito, qual a melhor forma de ser feito, né? E a mais em conta também, dentro das possibilidades, né? Para poder tomar a decisão de quanto vai ser colocado no orçamento, tá? Na elaboração do orçamento, são considerados todos os gastos das ações que fazem o programa, inclusive os que extrapolam o exercício. Então, vamos lá. O que é isso? Vou colocar no orçamento os gastos e, às vezes, isso não vai terminar dentro do ano, vai exigir passar para o exercício seguinte, para o ano seguinte. Então, você vai passar para o ano seguinte, mas já está no orçamento de agora, isso não tem problema, porque eu não posso deixar gasto para o próximo orçamento sem ter previsão dele, tá? A estrutura do orçamento está voltada para os aspectos administrativos de planejamento, né? O principal critério de classificação é o funcional programático, tá? A utilização sistemática de indicadores e padrões de medição do trabalho e dos resultados. Então, tem que indicar, né, o quanto está sendo feito e o quanto isso está gerando de resultado. E o controle para avaliar os resultados, né? Sempre pensando no, pela visão, né, ESG, pela visão da eficiência, da eficácia e da efetividade, porque também não adianta fazer algo bem feito, né, alcançar o objetivo se aquilo ali não serve para nada, tá? Então tem que ser efetivo, tem que vir atender a uma expectativa, né, uma necessidade aí da sociedade, ok? Segundo Giacomoni, né, a experiência pioneira com orçamento participativo ocorreu em Vila Velha, né? Aqui agora vamos falar aqui de orçamento participativo, né? Devia ter colocado só uma telinha antes. Em Vila Velha, né, de 83 a 86, tá? Por meio da mobilização das comunidades para discussão e seleção de prioridades para a organização do Colegiado Municipal do Orçamento, tá? A metodologia contemplava a distribuição dos recursos para investimentos entre os 59 bairros da cidade. Tá? Só para vocês terem noção, como é que, vamos imaginar, imagina uma cidade, como que o prefeito vai, que vão determinar o que, que é prioridade ou não, né? Tá? Aí a gente fica pensando, tá, como que eles resolvem gastar esse dinheiro? O que que os vereadores, por exemplo, o que que o prefeito, os secretários entendem como prioridade? Porque se a gente parar para pensar, prioridade é aquilo que atende uma necessidade nossa, tá? De primeiro momento. Então, tipo assim, eu moro aí num bairro e a rua está esburacada. Então, eu vou colocar no orçamento aqui, por exemplo, que precisa fazer recapeamento dessas ruas, tá? Mas já tem outro, de repente, que mora num bairro onde nem tem asfalto, tá? Então, mas é um bairro afastado, pouca gente vai. Sim, mas aí é questão de prioridade, tá? Então, o orçamento participativo é onde ele traz para dentro do pensar o orçamento, ele traz a própria sociedade, né? Ó, por meio da mobilização da própria comunidade, tá? Para discutir e selecionar as prioridades, tá? Para quê? Para serem colocadas no orçamento, tá? Como nós já dissemos, eu não consigo gastar nada, fazer nada, se não estiver no orçamento, tá? A metodologia contemplava a distribuição dos recursos para investimentos entre os 59 bairros, combinando o emprego de pesos representativos da carência de infraestrutura e da população de cada bairro, de forma a se chegar à taxa de investimentos per capita. Tá? Vamos pensar, ó. Primeiro eles vão pensar, está empregando pesos, né? O que é peso, né? Seria notas, né? Olha, essa questão vale 3 e essa vale 2, né? Assim, tá? O que eles iam pensar? Pensando na carência de infraestrutura, então vamos lá, tá? Quais são os bairros mais carentes? Então vai ter um peso maior, né? De acordo com a posição que eu coloco esse bairro, ele tem um peso maior, né? E também da população, ou seja, não adianta eu ter um bairro que não tem infraestrutura, mas também mora pouca gente,
tá? Então, se eu gastar para fazer uma infraestrutura nesse bairro, eu vou estar gastando muito com pouca gente, tá? É onde eles falam, a se chegar a taxa de investimento per capita, ou seja, vai ser investido de acordo com a quantidade de pessoas. Então, por exemplo, se o governo tem, por exemplo, vamos pensar aqui em Imperatriz, nós temos aí 250 mil pessoas, uma ideia. Se o governo tiver, né, 25 milhões para investir, tá? Vamos lá. Se o governo tiver 25 milhões para investir em infraestrutura, por exemplo, uma ideia, tá? Aonde que ele deve investir? Se usarmos esse critério de investimento per capita, nós pegaríamos os bairros, né, e veríamos quantas pessoas tem cada bairro. Ó, se eu tenho 25 milhões para investir e eu tenho 250 mil pessoas, então nós temos aí um investimento per capita de R$ 100 por morador, tá? Por munícipe, né? Então, por exemplo, se eu pego um bairro que eu tenho 1.000 pessoas, eu investiria R$ 100 mil, que é 100 vezes 1.000. Ah, se eu tenho um bairro que tem 10.000 pessoas, eu vou investir R$ 1 milhão. Isso seria gastarmos, né, de uma maneira aí proporcional, né? Seria um investimento per capita, né? Então, eu estaria investindo, né, lógico, de acordo com a população. Só que eu não posso pensar também somente de acordo com a população. Eu tenho que pensar também na carência da infraestrutura, né? Porque, às vezes, um bairro onde tem muita gente pode ser um bairro que já tenha tudo. Então, não é porque eles têm mais pessoas que eu vou gastar mais com eles. Mas eu vou criar também um peso, tá? Para o quê? Para essa carência, tá? Então, por exemplo, eu, eu posso pensar de repente que o bairro mais populoso de Imperatriz seria o centro. Então, eu vou investir mais em infraestrutura no centro, né? Mas o centro já tem todas as ruas asfaltadas, né? Algumas aí tem buraco, mas eu preciso de menos recursos aqui para poder atender, né, a carência que tem aqui no centro, né? Agora, tem bairros que são muito mais carentes. Tem bairros, por exemplo, quando a gente vê essa época de inverno aqui, né, nosso inverno amazônico, quando a gente chove bastante, a gente vê que tem pessoas, por exemplo, que têm dificuldade de sair de casa, de tanta água que tem. Então, quer dizer, infraestrutura ali é quase zero, né? Tá? Aí, quando não é a época da chuva, é a época da seca. Aí troca o barro, troca a lama pela poeira, tá? Então, tem que se levar em consideração isso também, porque a ideia aqui, né, de uma sociedade igualitária é que todos tenham a mesma qualidade de vida, independente aonde ele está. A partir do momento que a gente tem uma cidade que as pessoas moram, né, tem qualidade de vida igualitária, independente de onde você mora, tá? Você pode morar no bairro A, B ou C, você vai estar satisfeito, né? E o próprio patrimônio das pessoas, né, vão ser valorizados, né, não pela falta de infraestrutura ou pelo excesso de infraestrutura, mas sim, né, por outros critérios, tá? Por exemplo, vocês têm uma noção, né, eu até a semana passada estava lá em São José do Rio Preto, né? Por exemplo, é uma cidade onde qualquer bairro que você vá, você entendeu? Ela, por exemplo, é uma cidade que tem 100%, né, de coleta e tratamento de esgoto, tá? Então, ela não tem nenhum bairro que não tem rede de esgoto, de coleta de esgoto, e não tem nenhum bairro que não esteja ligado a uma rede coletora de esgoto que é feito o tratamento antes do despejo no rio, entendeu? No rio que passa por dentro da cidade, um riacho, na verdade, né? A gente fala rio, né? A gente olha assim, o Rio Preto, e a gente aqui olha o Rio Tocantins, né? Que deve ter um volume aí, vou colocar aqui, para vocês terem uma noção, esse Rio Preto, o volume dele, eu acho que é menor que o Cacau, tá? Só para vocês terem uma noção. Então, aí quando a gente fala em rio, né? Aí você compara, por exemplo, o Cacau com o Tocantins, né? Compara o Rio Preto com o Tocantins, a mesma coisa, tá? Mas então, gente, é assim, ó. Então, qualquer bairro lá que você more, né? Com relação à infraestrutura, você tem asfalto, você tem energia elétrica, você tem coleta
de esgotos, tem água em todos os bairros. Lógico, né, dependendo da população e da fonte de fornecimento de água, por exemplo, você tem às vezes algumas diferenças, né? Porque diferentemente daqui de Imperatriz, onde praticamente 90 e alguns por cento aí da cidade depende de uma fonte só de água, que é a Caema, fazer a coleta aqui no Tocantins, né? Tá? A maior parte da cidade depende disso. Lá em Rio Preto, não. Os bairros, como são a cidade é maior, né, um pouco, né, que é 400 e alguns mil habitantes, a cidade mais esparramada um pouco. Então acontece de a coleta de água vindo do rio, lá como é aqui, ela atende alguns bairros da cidade. Os demais bairros são feitos, a água, o abastecimento de água é feito através de poços profundos, né? Poços artesianos profundos. Então, por exemplo, são sistemas de água independentes. Então, por exemplo, se eu tenho um problema de água no local, eu não tenho no restante da cidade, entendeu? Aquele ali é um problema local, naquele bairro. Então, se vier afetar, afeta pouca gente, tá? Mas isso já é pensamento, né? Pensaram-se alguns anos atrás aí em fazer uma rede de coleta de água de mais de 100 quilômetros, trazendo lá né, de rios distantes para São José do Rio Preto. Mas optaram-se por investir nos poços profundos, entendeu? Então, o custo é menor e atende mais seletivamente a população, né? De que forma? Se eu tenho problema num, eu não tenho problema em outro, tá? Então, vamos lá. Nos últimos anos, né, tem se difundido esse novo mecanismo de expressão da participação popular, junto às administrações municipais brasileiras, sendo a experiência mais conhecida do orçamento participativo da cidade de Porto Alegre, em 1989. Tá? Giacomoni, né, coloca que para a realização, né, do orçamento participativo é necessário um emprego concomitante, né, de várias alternativas participativas, audiências públicas, pesquisa de opinião, painéis, comitês de orçamento, etc. E ainda exigências de caráter organizacional e administrativo, dentre elas, principalmente, a institucionalização do processo. Né? Basicamente, o processo de definição do orçamento participativo corresponde às etapas principais descritas abaixo. Né? Primeiro, a eleição dos representantes do Conselho de Orçamento Participativo. Tá? O que é isso? Se eu vou ter um orçamento participativo, vou ter pessoas que vão participar. Quem são essas pessoas? Né? Vamos lá, são os representantes de bairro, sei lá, cada bairro tem o seu conselho e eleger uma pessoa que vai representar eles lá, né? Depois disso, a gente vai ter os pleitos de interesse dos moradores defendidos em reuniões e assembleias em âmbito das regiões, ou seja, ele elege os representantes do conselho e aí cada região vai defender os seus interesses, né? Os fóruns do orçamento participativo são as reuniões do conselho do orçamento, né, em que os representantes comunitários tomam conhecimento das finanças municipais, das projeções futuras, ou seja, saber quanto que tem para investir, né, e qual que é o investimento, o que se espera para frente, né, de recursos. A aprovação das demandas ao nível de cada entidade, hierarquizadas por prioridades regionais, e acompanhamento da execução do plano de investimentos e fiscalização da execução das obras e serviços, esquematizado dentro de um calendário pré-determinado e com ampla participação popular. Tá? Baseado em Giacomoni, né, nós discorremos sobre os critérios e metodologia do cálculo do orçamento participativo para efeito de alocação de recursos às regiões. No caso de Porto Alegre, foram consideradas 16 regiões administrativas. Né? Tá? O coroamento dos trabalhos do Conselho e da própria sistemática do orçamento participativo dá-se com a elaboração do plano de investimentos, né? Vamos lá. Então, nós vamos pensar o plano de investimentos que vão ser implementados em cada região, atendendo o quê? As escolhas das próprias comunidades, né? Concretamente, a competição que se estabelece entre as regiões pelos recursos orçamentários deve ser resolvida com a utilização de critérios adequados e aceitos por todos os envolvidos, porque vai virar aquela guerra, né? Não, mas eu quero mais recursos para cá. Então, tem que se criar, né, os critérios, né, e todos têm que aceitar isso, né? Tem que ser algo que atenda à necessidade de todos.
né? De repente você vai pensar, ah, mas eu tenho mais gente aqui, eu tenho que ter mais dinheiro. Não, mas de repente, igual já foi comentado, às vezes eu tenho mais pessoas aqui, mais moradores, né? Mais cidadãos aqui, mas eu tenho também já um nível de infraestrutura, ou dependendo do que vai ser pensado aí, né? É maior do que os outros bairros, tá? Para o plano de investimento de 93, né, lá em Porto Alegre, o Conselho de Orçamento Participativo manteve os critérios e metodologia dos dois exercícios anteriores, né, que isso começou em 89, né. O modelo combina a adoção de 4 critérios gerais, com os respectivos pesos, tá, e critérios específicos com notas. A multiplicação dos pesos pelas notas oferece os pontos alcançados por cada região, né, por região em cada uma das áreas. Quais são as áreas? Pavimentação, saneamento básico, regularização fundiária, etc. Né? Então, aqui nós temos isso, ó, tá? Aqui no caso de Porto Alegre, então, por exemplo, serviço de infraestrutura, pavimentação, né? Ele tinha um peso 3, tá? E aí se analisava o quê? Por cada bairro. A carência que esse bairro tinha dentro desse quesito de infraestrutura, que era a pavimentação. Então, por exemplo, vai se analisar o bairro, né? Levanta-se lá no bairro, sei lá, vamos pensar aqui no centro. Qual que é a carência que tem aqui do centro? Seria essa primeira, até 10%. Então a nota dele seria zero. Agora vamos lá, eu pego o Bacuri. O Bacuri, de repente, tem aí uma carência de 10 a 25, uma nota 1, né? Posso pegar aí, de repente, vamos lá, vamos pensar aí, imigrantes, por exemplo, né? Nem conheço lá, mas vamos pensar aqui, mais de 75%, então seria uma nota 4. Então ele já teria mais pontuação, ou seja, isso aqui começa a determinar as prioridades aonde se deve investir os recursos públicos, tá? Por isso que é criado essas tabelas, esses pesos, né, com relação ao orçamento público, perdão, orçamento participativo, tá, gente? Na verdade, isso aqui é um critério, um método que deveria ser adotado por todo governante, independentemente se está adotando um critério de orçamento público ou orçamento programa, né? Tá? Porque eu crio esses critérios, né? Que são critérios objetivos, tá? A gente tem muito assim, de repente, muito prefeito, por exemplo, que, não, eu tive pouco voto em tal bairro, então eu não vou nem investir lá, esse povo não gosta de mim, entendeu? E leva para esse lado, tá? Vamos lá. População em áreas de carência, né? Vamos pensar, se eu tiver ali, carência econômica, se eu tiver até 5 mil pessoas, né, carentes, nota 1. Se eu tiver mais de 5 mil até 15 mil, nós estamos aqui falando de Porto Alegre, deve ter o seu 1 milhão, aí, quase 2 milhões de pessoas, tá, gente? Tá? Então, nota 2. Se tiver de entre 15 mil e 30 mil, nota 3. Acima de 30 mil, nota 4. Então, olha aqui, as regiões onde demandam, né, tem mais pessoas carentes, elas vão demandar aqui, vão ter uma nota maior, tá? Então, quer dizer o quê? Tem mais prioridade. De acordo com o aumento da nota, teoricamente, tem maior prioridade, tá? Prioridade concedida pela região às diversas áreas, né? População total, ó. A gente fala em população total, até 50 mil habitantes, de 50 a 100 mil, de 100 a 200 ou acima de 200. Então, aqui eu já estou pensando, olha, eu pensei aqui no primeiro item aqui em cima, na tabela A, questão da pavimentação. Quem tem menos pavimentação tem uma prioridade maior. Aí no peso 2, né, eu tenho, né, de acordo com as pessoas carentes. Né? Quanto mais pessoas carentes, maior a nota também do bairro, tá? Ou da região. Já aqui na tabela C, eu tenho peso 1. Aqui seria pela quantidade de habitantes de cada região, tá? De cada região. Então, o peso é 1. Então, vamos supor assim, quem é o bairro lá, a região que é acima de 200 mil, já tem nota 4, mas com peso 1. Então, 4 vezes 1, 4. Tá? Se eu pegasse aqui, por exemplo, na questão de infraestrutura e pavimentação, né, eu teria, por exemplo, sei lá, o bairro 30, né, que estava aqui em 59 bairros, né, o bairro número 30, ele ficou com nota 4. Se é nota 4, o peso é 3. Então, a pontuação dele é 12, tá? É isso que a gente faz, essa conta,
certo? E na tabela D, né, prioridade da região, prioridade concedida para regiões de diversas áreas. Quarta prioridade em diante, terceira prioridade em diante, segunda prioridade em diante, primeira, tá? Então, aí vem aqui, ó, de acordo com essas prioridades aqui, né? Tabela A, B e C, tá? Então, elas vão estar aqui e ter essa nota também com peso 2, tá? Pontos de cada região em cada área de atuação da prefeitura. Dentro da carência, população carente, população total, prioridade da região, tá? Aí a pontuação total aqui dá 25. Aí você tem um recurso, esse recurso você vai ser dividido, né? E vai ser dado em função, né, esses pesos nessa nota final que cada região teria, ok? São critérios, gente, são critérios, tá? Vamos pensar assim, ó, eu quero um profissional, né, vamos pensar aqui, de contabilidade, tá? Vamos lá, se for para trabalhar na área de contabilidade, sim, lançamentos, fechamento de tributos, essas coisas, o que eu preciso que ele saiba mais, tá? Vamos lá, eu preciso que ele saiba mais sobre cálculo de impostos ou sobre contabilização, então eu dou um peso maior para essa nota, tá? O cara precisa saber de departamento pessoal sempre, né? Mas aí, de repente, como não é meu área de interesse, eu dou uma nota, um peso menor para essa nota de coisa, entendeu? Então, aí eu consigo selecionar, por exemplo, uma pessoa de acordo com com a atividade que eu quero que ele exerça. Então, eu vou avaliar aquelas habilidades que ela tem mais, tá? Que vão pontuar com um ponto maior, tá? Não é simplesmente assim, ó, vamos lá, eu pego uma pessoa, né, e ela tem um conhecimento, tudo, mas ela tirou a maior nota. Nem sempre a maior nota vai servir para aquilo que eu quero. Por quê? Porque de repente a maior nota dela não ela não acertou aquilo que era do meu interesse, que ela conhecesse mais, entendeu? Então, a partir do momento que a gente cria pesos, por exemplo, se eu vou contratar alguém para a área fiscal, eu tenho que dar um peso maior para aquilo que é cálculo de tributos e tudo mais. Se eu vou contratar alguém para a área de departamento pessoal, eu tenho que dar uma ênfase maior, um peso maior para aquelas questões que envolvem cálculo de folha e tudo mais, né? Lógico que eu vou querer avaliar a pessoa como um todo, só que eu dou o peso de acordo com aquilo que é o meu interesse, que é a mesma coisa aqui do orçamento. O orçamento ele é feito, ele tem que ser gasto de acordo com aquilo que tem maior prioridade para o governo, tá? Ou no caso do participativo, né? Do que aquilo que o conselho do orçamento participativo determine que é mais urgente, que é mais necessário, tá? Essa é a ideia. Alguma dúvida aí, gente? Vamos lá. Aplicando-se os percentuais obtidos por região ao montante de recursos consignados no orçamento para investimentos em pavimentação, chega-se ao total de recursos que cabe a cada região. As reuniões e assembleias realizadas em cada região listaram, em ordem de prioridade, as vias ou trechos de vias a serem pavimentados. Conhecida a metragem dessas vias, dividindo-se o montante de recursos alocados à região pelo custo do metro quadrado de pavimentação, tem-se o total de metros quadrados e também de metros lineares, né, das vias que passarão a integrar o plano de pavimentação, tá? Então, olha, vamos lá, olhando o lado, vamos pensar que o governo tem aqui 10, 20 milhões para gastar com isso. Tá? Onde que ele vai gastar? Tá? Aí nós vamos analisar de acordo com aqueles critérios, né? Vamos criar um índice onde vai determinar quantos por cento eu vou gastar em cada região. E aí cada região determina aonde vai ser investido esse dinheiro. Quais foram as prioridades que eles colocaram? Então vamos pensar, a prioridade, sei lá, foi asfaltar aí ou recapear aí a rua 123. A rua 456 já ficou de fora, porque também não está tão ruim, tá? Então, essas prioridades, na verdade, o governo, através do orçamento participativo, na verdade, o governo, né, que o governo é público, né, ele vai devolver de acordo com a expectativa que foi criada pelos próprios cidadãos, né? Vamos lá, nós queremos que dentro do nosso bairro seja investido para pavimentar tais e tais ruas. Então,
Dentro dos critérios de prioridade, se a gente conseguir estar ali, é essa que vai ser pavimentada, não vai ser outra. Não vai ser de repente, vamos lá, às vezes a gente vê acontecer isso, né? Já vimos aqui em Imperatriz, gastar para pavimentar, por exemplo, uma rua que muitas vezes não está ruim, mas é de interesse político, né? Às vezes o prefeito vai lá e asfalta a rua da casa dele, tá? Muitas vezes sem necessidade, ou seja, é um mau gasto, mau investimento do dinheiro público, tá? Eu morava numa cidadezinha pequena, por exemplo, em que foi feito um investimento lá para asfaltar 3 quarteirões, assim, né? De rua bem larga, tá? Foi feito um asfalto muito, muito bom, mas nessa rua morava 3 famílias e uma família era parente do prefeito, tá? Pra vocês terem uma noção. Mas assim, até hoje você passa lá, o asfalto é lisinho, já tem uns 20 anos esse asfalto, tá? Mas lisinho, lisinho, foi muito bem feito, tá? Mas era interesse, né? Asfaltou a rua da família, tá? Do exposto pode-se concluir que o modelo de orçamento participativo inova com relação aos métodos convencionais de planejamento e orçamentação. Tradicionalmente, como as demandas e os pleitos públicos são muito superiores aos recursos, ou seja, a gente quer gastar, né, com muita coisa. O problema é que a gente não tem, né, recursos para gastar como precisa. O executivo, né, sejam os prefeitos, sejam os governadores ou o presidente, né, decidem sobre as prioridades, com base em valores pessoais, avaliações políticas, interesses partidários e pressões de grupos de interesse. O que, obviamente, não é o critério racional, né, de seleção das prioridades. Muitas vezes a gente tem aqui, gente, né, um presidente, de repente, ele vai lá e investe em uma determinada região somente para ganhar apoio dos deputados aí em votações que têm interesse, tá? Então acontece muito. Infelizmente, tanto presidente, governadores ou prefeitos caem nessa ação comum, né, de fazerem sempre isso. Tá? A sistemática produzida pelo modelo de gestão participativa, a partir dos recursos disponíveis, é orientada segundo os seguintes critérios: as carências de serviços, né, e de infraestrutura sentidas pelas diversas regiões, a população carente, a população total de cada região e as prioridades apontadas pelos próprios moradores. Tá? Então, quando a gente fala no orçamento participativo, né, tá? Esses 3 critérios que tem que prevalecer. Primeiro, as carências, né, de serviços de infraestrutura, né, que toda região sempre tem, né, infelizmente, tá, de cada cidade, ou de cada estado, ou de cada no país mesmo, né, a quantidade de população carente que existe em cada região e a população total de cada região, né, e as prioridades apontadas pelos próprios moradores de cada região dessa, tá? Neste conjunto de medições, o que se procura é uma garantia de que as escolhas orçamentárias, né, atendam à solução de problemas concretos e prioritários da população, tá? O objetivo de qualquer planejamento que pretenda ser efetivo e eficaz. Dúvidas? Tem alguém acordado ainda? Sim. Ah, que bom. Ó, vocês receberam alguma coisa no portal falando que a semana que vem não tem aula, né? Vocês viram lá já? Não, pelo menos eu não. Então vocês olham lá no portal que já me falaram que tem. Eu recebi uma notificação, um comunicado ontem aqui da. Vou até disponibilizar nos grupos, né? Para vocês lá, que vamos ter aí uma semana de palestras online aí, tá? Que vocês têm que participar, ok? Então nós não teremos aula semana que vem, tá? A quarta-feira já seria feriado mesmo, né? Mas os outros 4 dias aí também entraram aí no pacote, né? De ser uma semana de palestras, tá? E tem muita palestra interessante. Eu vou dar um print e mandar nos grupos aí para vocês verem, tá? E para a gente finalizar hoje, eu deixei uma questão para vocês entrarem no portal e responderem hoje ainda, tá? É uma de falso e verdadeiro. Ok?
Alguma dúvida aí, gente? Note. Beleza. Tá tudo lá aguardando vocês, tá? E eu vou separar o material aqui agora e mando nos grupos. Tá bom. Ok? Ok, boa noite, professor. Valeu, boa noite. Bom descanso para vocês.